Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Hoje vamos conhecer a Fazenda Atalaia, em São Paulo, e desvendar alguns segredos dos queijos artesanais da região. Vamos falar também da polenta italiana e mostrar uma receita especial. E conhecer histórias de pescadores da região do Rio São Francisco, em Petrolândia, Pernambuco. E tem mais, um estudo sobre plantas tóxicas do cerrado que pode ajudar a diminuir o risco de animais ficarem doentes. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E começamos o programa de hoje com uma visita ao paraíso dos queijos artesanais. Vamos a São Paulo, na Fazenda Atalaia, onde é possível experimentar uma imensa variedade de queijos. O meu avô, que é um imigrante libanês, meu avô materno, veio do Líbano em 1911. O nome dele ele veio já casado, o nome dele é Caran, e minha Caran José Mata. E minha avó Zaki. Eles vieram do Líbano em 1911 e começam, como a maioria dos libaneses, como mascates. Depois ele monta um armazém de secos e molhados, sempre em função da cafeicultura, né? Até que em 41 ele já fecha o armazém e aí a família se muda para a fazenda. Então assim começa a nossa história por aqui. A fazenda faz parte da minha vida desde sempre, porque minhas férias foram sempre por aqui. Eu brinco que quando o pai que escolhia, os pais escolhiam, a gente vinha para cá. Eles deixavam a gente aqui com os meus avós e minha tia. Depois a gente vai crescendo, aí quando a gente podia já escolher, eu sempre quis vir sempre para cá, e então minhas férias foram sempre por aqui. E assim me aproximei mais da fazenda. Depois fiz agronomia. Depois de formado, trabalhei 6 anos no Cerrado Mineiro, na cidade de Unai, onde conheci minha mulher, Rosana. E casamos e viemos para cá, então, em 94. Meu sonho sempre foi viver na fazenda, morar aqui e viver dela, né? E o café foi se inviabilizando naquela estrutura que tínhamos. Até que a gente teve que abandonar o café, não foi nenhuma opção, não tinha como tocar esse café. E migramos aí lentamente para o queijo, mas sempre focando na produção, na fazenda viva, fazenda produzindo. Então nós fomos aumentando o volume de leite, rebanho e tudo mais, e fomos diversificando também a produção de queijo, até que tivemos também já selo para poder parar de vender na rua, passamos para supermercado. Isso foi uma conquista naquela época, e sempre tentando fazer mais coisas. Isso nos levou a entender que fazer um frescal, só produtos para supermercado naquele momento, eles eram tratados como commodities agrícolas. E uma commodity você tem que fazer volume para conseguir sobreviver. E nós enxergamos que seria impossível viver nessa linha de produção. Aí que a gente começou a procurar alternativas, começamos a maturar queijos em ambientes naturais da fazenda, que se nós formos enxergar a história, né, queijo é um produto milenar que sempre foi feito nas casas, usando o ambiente, aquela técnica que local ou da região ou da família, maturado num ambiente natural do local. E a gente foi enxergando isso, a possibilidade de fazermos isso aqui. Isso que nos levou a uma linha que você viu, que é de queijos maturados da Atalaia, que aí você valoriza o queijo como um produto vivo e valoriza também a identidade que está no queijo, que reflete o ambiente onde ele foi produzido, mas não é o ambiente maturação onde ele foi produzido, é o ambiente que começa lá na alimentação da vaca, na genética, em tudo que acontece na fazenda.
eu sinto a fazenda muito dinâmica, tudo acontece e nunca termina, né? Porque há sempre um reolhar para o processo e um realinhamento das coisas. Mas a fazenda hoje, a fazenda tem 100 hectares, são 102 hectares da atalaia. Só que a gente arrenda, porque as vacas comem silagem, comem grãos e milho. Então a gente teve que desenvolver uma frente agrícola também para poder dar suporte para essa alimentação dos animais. A gente foca muito em genética, conforto e nutrição animal, que é o tripé que dá um animal saudável, que permite que você tenha um leite de boa qualidade. E aí sim você processar esse leite de uma forma simples. No conjunto, a fazenda hoje tem mais de 60 pessoas que trabalham nela, mas, como falei, em diversos setores, desde a parte agrícola, depois o manejo com os animais. Nós estamos diversificando um pouquinho também o leite para leite de cabra e uma proposta que está começando com ovelhas. Depois a gente tem hortaliças também, uma pequena área de hortaliças, porque a gente quer que a fazenda produza, tudo que a gente oferece aqui, a gente quer que saia daqui, ou a maioria. Então a gente tem uma pequena horta, aí nós temos a equipe que faz o trabalho de restauro, de marcenaria, restauro em pedra também, cada grupo faz um trabalho diferente. Depois passamos aí para o laticínio, que é uma equipe só de produção do laticínio. Tem a equipe da gastronomia, que usa produtos da fazenda para oferecer um café da manhã, almoço, então sempre usando o ingrediente disponível na fazenda. E ainda vem a parte de comunicação, que é gostoso. A gente tem historiadores aqui dentro, arquitetos que dão suporte para o restauro. Então acaba sendo um grande grupo diverso. E eu acho gostoso, são cabeças muito distintas, mas a gente tem também a parte de serralheria e oficina, que também faz o suporte para o restauro. Todas essas ações se complementam e fazem parte da produção do queijo e da experiência que a gente quer oferecer na atalaia. Dentro dessa diversidade de ações, a ideia é passar também uma experiência para quem vem à fazenda. O objetivo não é que a pessoa venha comprar queijo, mas sim entender o nosso conceito, entender o que se espera da fazenda e entender também como essa região foi importante e representativa no que acontece hoje na nossa vida. É uma fazenda aberta para visitação, ela está sempre aberta à visitação e sem custo, porque se a gente puser uma entrada, a gente acaba limitando muitas pessoas que poderiam ter experiência aqui com seus filhos e tudo mais e não entrariam por causa desse empecilho do pagar para entrar. Então a gente mantém a fazenda aberta. Como a fazenda é aberta, a gente também se sente obrigado a fazer uma degustação gratuita dos queijos, que é para você entender os diferentes paladares. Lógico que é uma degustação breve, mas onde que apresenta uma sequência de queijos, dos mais frescos para os mais intensos. Então são duas ações que a gente gosta de fazer para que todos possam ter acesso à fazenda. Bem, aí além disso, nós temos outras opções. Nós temos tábuas de queijo, nós temos um almoço que é servido de quarta a domingo. No final de semana tem ações mais intensas, tem café da manhã e almoço. Oferecemos visitas guiadas. No próximo programa, a gente continua acompanhando o trabalho na Fazenda Atalaia para conhecer uma cave subterrânea com mais de 1000 peças de queijo que maturam no subsolo. E agora, que tal conhecer uma saborosa receita de polenta? O alimento que já foi fundamental para os italianos em tempos de escassez, hoje faz parte da tradição também na Serra Gaúcha. Confere aí. É uma estrada no meio dos vinhedos, no interior de Bento Gonçalves, que leva a uma lembrança da Itália. Essa é uma cantina típica que funciona no porão de uma casa, assim como era antigamente. O dono é o Jatir, que gosta de tudo o que um italiano gosta. E então surgiu dessa ideia aí de proporcionar ao cliente,
ao visitante, ao turista, né, proporcionar aquela, como é que eu vou te dizer, aquela situação de estar em casa, né? Que nem eu digo sempre aqui quando vem o pessoal, eu digo assim, sintam-se em casa, por favor, que nem você estivesse na sua própria casa. Aqui o ambiente lembra uma cave, vinhos, espumantes, o novo e o antigo em detalhes. Olha, eu não sou de descendência italiana, então a primeira coisa que eu aprendi quando entrei nesta cantina é que numa mesa italiana de verdade não pode faltar nem vinho, nem polenta. Então vamos ver agora como preparar aquela polenta perfeita. Atenção para os ingredientes. Usamos 500 gramas de farinha de milho, 2 xícaras de água fria, sal e óleo a gosto e água quente até dar o ponto certo do cozimento. Hoje vamos fazer uma polenta tradicional italiana, né? Com uma farinha aqui da região, que é uma das farinhas mais usadas aqui, que é uma farinha de grão médio, né? Geralmente se faz com essa farinha de grano médio, né? Então, para não empelotar a farinha, nós começamos com água fria, certo? Então a gente pode colocar aqui, eu já coloquei uma pequena quantidade de água, justamente só para não empelotar, né? Pode até colocar assim, ó, tranquilo, não vai empelotar, tá? Está na água fria, ó. Fazer essa quantidade de farinha aqui, que mais ou menos meio quilo dá para em torno de 8, 10 pessoas, assim, ó. Então tá aqui, ó. Não está empelotada, bem fácil assim. Ah, eu esqueci de um ingrediente aqui, tá? O ingrediente tem que ser sempre acompanhado com vinho, tá? Mas pro cozinheiro, não é para polenta, viu? A gente começa a polenta sempre com vinho, não dá errado, tá bem? Ó, a gente acende o fogão aqui, né? Dá uma pequena esquentadinha. Eu geralmente coloco já no início um pouquinho de óleo, tá? Um pouquinho de óleo que é para não grudar, ela cozinha melhor, certo? E eu trabalho sempre com sal grosso, né? Então eu já coloco aqui, eu tenho mais ou menos uma medida assim bem prática de sal, né? O sal você coloca a gosto, né? Pronto, aqui tá todos os ingredientes, a farinha, o sal e uma pitadinha aí um fio de óleo. E aqui eu já tenho uma água fervente, tá? Eu já fervi a água e agora eu já vou colocar aqui para ir. A água eu vou adicionando aos poucos até que dá o ponto que eu quero, né? Aquele ponto de cremosidade, que fica aquele creme assim, né? Então agora, nós só vamos esperar aqui que levante ao ponto de ebulição e a gente vai continuar mexendo para não grudar embaixo, porque essa farinha ela vai consumir a água e vai cada vez ficando mais grossa. Então um pouquinho de água, geralmente assim, digamos que você vai colocar uma xícara de água, aliás, uma xícara de farinha de milho, geralmente vai 2 de água, mais ou menos, né? Depende muito da farinha, depende muito do que você vai usar, né? Ó, já entrou em ponto de ebulição aqui, de cozimento, né? E a farinha já está começando a fazer a sua cremosidade aqui, consumindo a água. Então agora, ó, mais ou menos ficou com essa cremosidade, ó, tá bem? Né? Até vamos botar um pouquinho d'água a mais para que vai ficar um pouquinho mais mole, que é gostoso. E a polenta sempre acompanha molhos. Quando a polenta mole assim, com molho, até com molho de carnes, um molho vermelho, uma coisa assim, caça, né? Aquelas carnes com
que tem um pouco de molho e tal. Uma carninha de porco também. Fica muito gostosa, né? Ali. E essa é a polenta mole. A gente faz hoje, vai sobrar, guardamos. Amanhã a gente corta em fatia, porque ela vai endurecer, né? E a gente faz a tal de polenta brustolada, né? A polenta brustolada é geralmente na chapa do fogão a lenha. Não é esse, né? É no fogão a lenha, onde que meus pais, os avós, todos, agora também os italianos faz a polenta brustolada, que corta em tira e coloca em cima na chapa, né? Fica aquela camadinha um pouquinho tostada, fica excelente. Leva em torno de 1 hora para cozinhar a farinha, né? Para cozinhar a polenta. O ponto certo aqui, ó, ela vai desgrudando das bordas da panela, né? Então aqui agora é só comer. Ecco, tá pronta a polenta! Êêêê! Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha as histórias de casais de pescadores no Rio São Francisco. Vai ver ainda os benefícios de uma pesquisa sobre plantas tóxicas do cerrado que podem diminuir o risco de doenças nos animais. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agronacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Há quem diga que as melhores histórias são as de pescadores. Em um trecho do documentário Sobre as Águas, nós vamos conhecer alguns dos casais na região do Rio São Francisco. Gente que construiu uma vida pescando no Velho Chico. O início da minha pesca foi camarão. Eu não sabia de nada. Quando eu cheguei da Paraíba, aí a marinha da primeira viagem sempre é assim. Eu cheguei na parede da barragem de Poço da Cruz. Aí eu olhei aquele lago d'água, meio mundo d'água, e o povo dentro do rio com aquelas canoinhas. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu tenho coragem de estar num barquinho daquele ali, no meio de um lago desse? Não é que eu me acostumei com um primo meu lá, né? Vinha na feira do peixe, no final de semana, mais ele e tal. Aí não é que eu enfrentei a água, mais ele. Depois, o irmão dela, que é meu cunhado, pescava em Sobradinho. Aí eu olhei ele, rapaz, meio difícil. É difícil e é preciso você ter coragem para enfrentar o lago. A maré é forte, em Sobradinho é mais forte que aqui. Aí mais ele andando, aí fui pôr umas linhas mais ele um dia. E daí eu nunca fui para abrir para serviço nenhum. Aí acostumei mais ele. Aí ele foi dizer, Renato, faz umas linhas para tu. Digo, rapaz, eu não acostumo pescar com isso não. Eu também não sabia remendar a linha. Que pescador, ele tem que ser pescador. Tem pescador que ele não sabe nem dar um nó numa agulha de linha dessa aí. Aí ele não é pescador. Aí eu achava difícil para você ajeitar a linha, né? Rasgar numa árvore dessa aí é fácil. Você enganchar, você puxar, aquela estupidez estoura, né? Esbagata tudo. Mas o problema é você, não é você rasgar, o problema é você arrumar ela de volta de novo, porque ela fica do mesmo jeito. Aí era o difícil, meu, era isso. Depois eu vi o cara fazendo lá, eu digo, rapaz, se você tem força e vontade de aprender, você vai fazer, né? E eu fui fazer e aprendi, e até hoje eu dou quebro uma linha dessa, numa árvore dessa aí, eu tiro pra fora, deixo ela do mesmo jeito. Fica novinha do mesmo jeito que era. Bom, em Petrolândia Velha, eu morava lá. Quando eu comecei a pescar, eu tinha de 9 a 10 anos. Aí comecei a pescar mais meu pai, na cachoeira. Aí aqui eu vim mais meu pai pra cá. Se mudemos, né, a mudança de lá pra cá. Pronto, aí aqui eu continuei até hoje, mais ele. Aí depois ele foi pescar mais minha mãe, que nesse tempo minha mãe não pescava não, em Petrolândia Velha não. Aí ele foi pescar mais minha mãe e eu comecei a pescar sozinho. Aí foi no tempo que eu conheci ela, já aqui em Petrolândia Nova. Tinha mais ou menos 36 a 37 anos, quando eu conheci ela aqui. Pronto, aí ela começou a pescar mais eu disse a ela que era bom a pescaria, e até hoje.
Antes de eu conhecer ele, eu ajudava uma tia minha na lanchonete. Aí quando eu conheci ele pescava com o pai dele. Aí, quando foi um dia, aí o pai dele foi e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou pescar com Zefinha, né, que é a mãe dele, e você pesca com a Adriana. É melhor, porque eles pescavam e o peixe que pegava, aí quando ele vendia, tinha que dividir, né, para os dois. Ele disse, olha, você vai fazer sua pescaria, eu tenho a minha, e vai ficar melhor para a gente. E assim a gente fez, e deu certo. Eu comecei a pescar com ele, eu tinha 30 anos. Comecei a pescar, eu estava grávida de 1 mês, quando eu comecei a pescar com ele, né? E parei, vai fazer 2 anos por problema de saúde. Trabalhamos já faz um bom tempo na pesca, principalmente ele começou desde de novo, né? Aí a gente se conheceu, nós namoramos, minha família nenhum são pescador, mas ele, desde pequenininho, que gosta de pescar. Aí a gente se conheceu, aí teve um dia, ele disse, eu trabalhava em casa de família, aí ele disse assim, quer nós dois fazer um futuro bom? Aí eu disse, quero. Eu disse, você tem coragem de pescar comigo no rio, se aventurar? Aí eu disse, tenho. Aí a gente fomos pescar. Aí, até hoje, nós estamos pescando e eu gosto da minha profissão, né? Principalmente. A gente tem que gostar do que faz, né? A colônia ela foi fundada, lógico, é uma entidade sem fins lucrativos. Ela é mantida com as mensalidades dos associados, 1% do salário mínimo, tá, em estatuto, e para bater de frente com os órgãos do governo para ter os direitos dos pescadores. Hoje, o pescador tem um direito do salário, no caso da mulher pescadora, o salário maternidade, auxílio doença, como o seguro de defesa também, a aposentadoria por idade, que naquele tempo era complicado, porque não tinha um registro de pesca, não tinha o RGP. Então a gente foi fundada a colônia para isso, para correr atrás dos direitos dos pescadores, que não tinha. Tinha sim uma carteirinha do IBAMA que dava direito para você pescar, mas não dava direitos, como disse a senhora, previdenciários. Os direitos previdenciários não eram respeitados na época. Foi duas pessoas que fundaram, um pescador e pode-se dizer, comerciante. Não era um pescador, de fato, não tinha um registro, mas ele estava atuando, pescando, comprando peixe, vendendo. Que o presidente que fundou é o senhor Rosalvo Ferreira da Silva e o colega dele, meu colega também, que é o Pedro João de Souza. Para o pescador entrar na colônia, o critério que a gente usa é esse, tem que pescar, tem que ser pescador de fato. Porque a gente não vai colocar um agricultor numa colônia que ele não é pescador, é agricultor. Ou comerciante, enfim, tem que pescar. A gente, ele vem, se apresenta na reunião, diz, eu sou fulano de tal, moro em tal localidade, pesco em tal área. Aí a gente passa o ano acompanhando ele, saber se ele realmente pesca, levanta informações com o conhecido deles, e para saber, ter certeza que ele pesca. Aí sim a gente vai, leva ele para a Secretaria de Pesca em Recife e lá é feito o registro inicial dele. Nós aqui da colônia, dos pescadores, colônia Z23 de Petrolândia, nós suporramos, ali somos tudo uma família. Porque aonde eles estiverem e aonde nós estivermos, eles podem chegar, nós podemos chegar, mas tudo é igual uma família. No próximo programa, a gente confere a variedade de peixes na região do São Francisco e como os pescadores respeitam o período de desova. E na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade de Goiás, foi realizado um primeiro simpósio de plantas tóxicas do Cerrado, tema importante pela possibilidade de diminuir riscos de doenças para os animais. O primeiro simpósio de plantas tóxicas do Cerrado, realizado aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia do UFG, surgiu a partir da nossa ideia de buscar novas informações sobre plantas tóxicas, especialmente aqui na região do estado de Goiás. Que além de trazer informações sobre as plantas tóxicas do Cerrado, estabelece uma conexão
bem relevante com outras instituições do Brasil, de outros estados e também com instituições do exterior. Então, o papel nosso é voltar para a comunidade os resultados dessas pesquisas que a gente tem feito e também dos trabalhos de extensão que a gente tem realizado. Para nós é essencial que a universidade pública trate desse assunto de plantas tóxicas, especialmente por causa do impacto que elas têm na produção animal. Para diagnosticar a intoxicação, o veterinário tem que conhecer os sinais clínicos que ocorre a doença. Se o animal morre, tem que abrir o animal e ver as lesões que tem. E também tem que ter o conhecimento sobre as plantas que produzem determinados sintomas e determinadas lesões. Estudamos formas de prevenção das intoxicações e estudamos novas plantas tóxicas do Brasil. Muitas vezes o produtor já sabe, já conhece as plantas. É uma sabedoria popular que nós, os pesquisadores, temos que aproveitar e temos que escutar os produtores porque eles conhecem muito. As intoxicações ocorrem de diferentes formas. Por exemplo, tem pastagens que são tóxicas, outras plantas são tóxicas dependendo da oportunidade do animal ingerir. Por exemplo, uma árvore, como o barbachimão, quando as favas da árvore caem, o animal las pode ingerir. De todos os casos que chegam ao laboratório, entre 10% e 14% são produzidos por plantas tóxicas. No Brasil, morrem aproximadamente 1 milhão de bovinos ao ano. Estamos aqui para colaborar sobre uma solução deste tipo de intoxicação e como melhorar o diagnóstico e melhorar os tratamentos para o uso dos fazendeiros. É muito difícil para eles quando eles perderam gado para as plantas tóxicas, então nossos resultados vão melhorar a economia da região, se nós podemos baixar o risco de animais ficando mortos ou doentes. Por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!